Ô Bruno, a teu pedido eu vou fazer esse vídeo, ainda que eu tenha restrições a fazê-lo, por três razões. Primeiro, porque eu não sou filósofo. Segundo, porque um filósofo amigo meu, o Arcângelo, disse para eu não fazer. E não fazer por conta da terceira razão, que é que o meu argumento mais forte, um filósofo convencional não aceitaria. Mas eu tenho a impressão que o Olavo aceitaria sim, com restrições, porque ele não é capaz de verificar a veracidade desse argumento. Pelo que tudo indica, ele não é capaz. Se fosse, ele já tinha demonstrado isso. Mas como ele é um camarada que tem uma vida por alguns caminhos diferenciados, né, de misticismo, de sufismo, pode ser que ele até seja sensível. E por último, o quarto que eu não falei, é que essa tese não é que ela se oponha ao pensamento fundamental, eu diria até, do Olavo. Porque o pensamento fundamental do Olavo que eu pretendo criticar, na verdade, é o pensamento fundamental da Igreja Católica. É você se opor de maneira contundente, né, a filosofia católica oficial, vamos dizer, que eu conheço razoavelmente, porque o que eu estudei de filosofia foi com o meu professor beneditino, que entre os beneditinos era o filósofo, e é por aí. Qual é a crítica que eu faço? Agora voltando ao Olavo, que foi ali, naquele vídeo do Olavo que eu me expressei. É que o Olavo, ele já começa dentro da metafísica objetiva aristotélica. Ele já começa dentro do conceito de substância, que eu diria que é o pivô dessa metafísica. Mas ele não é muito claro a respeito disso. Porque isso é uma coisa tão natural que você pode passar por ali en passant sem informar que está passando. Mas o Olavo evidentemente sabe disso. Porque ele herdou disso do mestre dele, do professor dele, que ele diz claramente, foi aquele Stanislavski, que era um filósofo que o Vaticano mandou aqui para a PUC, pode-se dizer, para dar uma enquadrada, né, nos jesuítas do Brasil, colocá-los na linha certa, católica, exatamente da metafísica objetiva aristotélica, via São Tomás de Aquino, ou até mesmo via Avicenas, via Aristóteles. E, ao que tudo indica, o Olavo foi pescado, fisgado por esse conceito básico de substância, que de uma maneira mais simples é do senso comum, né? Qualquer criatura, por menos preparada filosoficamente, até eu diria que quanto menos preparada, mais fácil para ela é. Tá isso aí, ó. O que existe é isso aí que nós estamos vendo. O que existe é esse mundo real, concreto. É isso aí que existe. Dentro desse mundo, inclusive, existo eu, que sou isso aí. Estamos aqui vendo. Aceitar isso como passo inicial não é muito difícil, né? E pode-se até, e aí eu acho que eu chego no cerne da questão do Olavo, que é que você, para construir uma filosofia, você precisa de partir de uma vivência.
uma vivência sua, clara. E essa vivência todos temos. O que existe é isso aí, é o mundo que você está vendo, é aquele rio, aquela árvore, o pão de açúcar que está ali. E a partir disso é razoável, né? Mas isso é razoável para o comum dos mortais, né? Se você der um passo atrás, que foi o que o Descartes fez, você entra num problema difícil. E essa é a cerne desse meu discurso aqui. Por quê? Porque não seria muito complicado eu fazer aqui uma crítica ao conceito de substância, que em última instância diz o quê? Que o ser das coisas está nas próprias coisas. Está lá. O ser do pão de açúcar está ali. Quem é que vai discutir que o pão de açúcar está ali? Ele tem uma substância que o faz pão de açúcar. E que você abstrai. E aí você já começa a fugir do homem comum, do senso comum. Negócio de substância, abstração, já é, e aí eu acredito que o Olavo talvez não concorde, já é uma doutrina. Ou seja, a metafísica objetiva aristotélica, no fundo, é uma doutrina. Tudo bem que é a doutrina da Igreja Católica. É uma doutrina que explica uma vivência natural de qualquer ser humano. E aí entra a grande crítica que o Olavo faz do Descartes, que é aonde que a doutrina cartesiana, da sua metafísica subjetiva, a metafísica subjetiva cartesiana, baseia-se em que vivência? Qual é a vivência tão natural quanto a essa do mundo concreto? É essa vivência do Descartes que eu pretendo chegar lá e dizer que é ela que talvez inviabilize essa argumentação sobre o ponto de vista filosófico e principalmente sobre o ponto de vista objetivo, que é o único ponto de vista que os aristotélicos aceitam. Você tem que partir da objetividade, que já é partir da metafísica objetiva aristotélica. É aí que é o cerne da fragilidade da metafísica objetiva. Você tem que partir dela. E partir dela para ela é... Se não for dali, não interessa. Mas é claro que da metafísica subjetiva, você teria que partir da subjetividade. Esse que é o pecado maior que o Olavo condena. Dizendo sim que aquilo ali é puramente uma doutrina, porque não parte de uma experiência concreta, real, parte de um pensamento, de uma ideia. E aí entra o terceiro sonho de Descartes. O terceiro sonho de Descartes, eu até gostaria de falar do primeiro e o segundo, mas, inclusive aquela interpretação que o Olavo dá para o primeiro sonho, com aquele vento que seria um espírito mau empurrando para a igreja, mas vamos deixar isso para uma outra oportunidade. Vamos ficar com o terceiro, que é, para mim, um essencial, o mais profundo, e o único sonho que, aqui entra a questão da vivência, é um sonho objetivo. Aquele terceiro sonho em que pese todas as partes interpretativas, que cada um pode interpretar como quiser, aquelas duas frases, é e não. Mas tem uma parte desse sonho que eu acho que é
o essencial dele, que de uma certa maneira o Platão também deixa lá no Teeteto, mas não com essa clareza do Descartes, porque o Descartes, apesar de ser o tal filósofo masqué e ter dito que vive bem quem consegue mascarar, uma das máscaras, talvez a principal, é essa que ele desmascara rapidamente nesse sonho. A única parte desse sonho que não é propriamente subjetiva, na verdade, é uma parte objetiva. Como que você pode ser objetivo num sonho, meu amigo? E aí que entra o X da questão dessa argumentação. Pode sim, pode sim. Você pode ser objetivo dentro de um sonho. E o Descartes diz isso com clareza ali. Mas como que você vai ser objetivo dentro do sonho? Como é que você pode acordar, estar totalmente consciente de si dentro de um sonho? Como eu estou agora. Como é que eu sei que eu estou acordado? Ora, eu sei porque eu sei. Isso é um saber interno. Eu não tenho dúvida que nesse instante eu estou acordado. Podemos até negociar aí argumentações a respeito de isso ser um sonho, etc. Algumas linhas místicas até tratam esse mundo como produto de um sonho. Enfim, até mesmo a física moderna atual, que só tem quarks e leptons e fótons, cujos quarks, leptons e gluons, entre eles os fótons, na verdade não tem dimensão física, quer dizer, o mundo, na visão última do modelo standard da mecânica quântica, não tem dimensão física. Eu vou repetir. Na maneira mais moderna que o ser humano conseguiu, em termos não filosóficos, agora científicos, com base em experiências laboratoriais. O mundo físico não existe. Ou pelo menos tem dimensão zero, dimensão de um ponto geométrico matemático. Mas também não vamos nesse assunto, não. Vamos deixar só claro que na mecânica quântica relativizada, os quarks, os leptons e os gluons, que são a matéria, não tem mais nada. O resto tudo é uma combinação desses três componentes. Nenhum dos três componentes tem dimensão física. São pontos ideais, pontos geométricos. Esses pontos geométricos girando um em torno do outro, etc., dá uma impressão de dimensão física. Mas voltando então ao sonho, ao terceiro sonho do Descartes, tem uma parte que ele diz com toda clareza que de repente ele viu que estava sonhando. Ele percebeu que aquilo era um sonho. E aí tem mais dois aspectos importantes. Não só perceber que é sonho, como ficar na dúvida. Não é todo sonho que você fica na dúvida que é um sonho. Você pode perceber que um sonho é um sonho, e aí eu acredito que talvez até o Olavo tenha tido essas experiências de sonho lúcidos, é uma coisa mais abrangente, mas um sonho lúcido objetivo, em que você tem tanta certeza que está acordado quanto agora, pelo menos a sua consciência, pelo que eu entendi, é em torno de 5% da humanidade. Não é uma coisa científica, mas parece que alguém andou medindo isso. Isso já foi assunto tabu, dificílimo. Hoje, com a internet, você entra no YouTube e tem milhares, para não dizer milhões de pessoas que descrevem esse estado de consciência humano. Se for 5% da humanidade, vamos dizer 7 bilhões, 7 vezes 5, 35, tem 350 milhões de pessoas que já tiveram essa experiência. E dentro desses 350 milhões, vamos dizer que 10%, ou seja, 35 milhões, chegaram no nível cartesiano, no nível de objetividade, em que você realmente tem a
consciência que está acordada, que eu tenho agora, dentro de um sonho. A maioria dos sonhos lúcidos, você sabe que é sonho aquilo. Você de repente está sonhando e percebe que está sonhando, mas não tem dúvida que aquilo é um sonho. Agora, você ter dúvidas já aconteceu comigo. Eu acredito que pelo menos mais, 35 milhões de pessoas. É isso que eu chamo de um sonho objetivo, no sentido aristotélico. Você está ali, você fala, je pense donc que já existe, eu não tenho dúvida que eu estou acordado. Agora, isso aqui, no meu caso, por exemplo, eu estava exatamente no meu quarto, como é o caso do Descartes, com os móveis, com a cama, e eu olhava, quando eu olhei para a porta, eu falei, e se abrem a porta agora, meu Deus, o que vai acontecer? Eu fiquei com medo. Eu não sou um Descartes. Eu não pude fazer o que o Descartes diz que fez, que é a terceira parte que eu acho importante no sonho, ele fazer uma análise filosófica, ele pensou, analisou o sonho dentro do próprio sonho. Eu analisei esse meu sonho objetivo cartesiano, mas muito rapidamente. A minha análise foi apenas no sentido de, deixa eu sair daqui, meu amigo, eu não vou ficar de bobeira. E dei um jeito de imediatamente trazer esse mundo que estava ali na minha frente, concreto. Pelo menos, eu sabia que aquele mundo não podia ser concreto, aquilo era um produto da minha memória. Eu não cheguei a fazer algumas experiências que seria possível fazer. Muita gente descreve que fez. Mas naquele momento, eu tive a vivência desse mundo, sabendo, ali eu sabia, que ele era uma construção mental minha. A minha mente, que pode construir, eu posso fechar os olhos e construir isso que eu estou vendo aqui na minha frente. Vai ficar uma coisa muito embaçada. Ou eu também posso sonhar com ela e já fica mais clara. Agora, eu, quando estou descrevendo esse sonho cartesiano objetivo, eu realmente vivencio. A única coisa que eu não tenho dúvida é que eu estou com a minha mente clara e pensando. A única coisa que eu não tenho dúvida é da minha subjetividade, que naquele momento fica objetiva. É essa experiência que o Descartes descreve com clareza. Ele não entra em detalhes, né? Aí ele tem que se mascarar um pouco. Ele não pode fazer o que eu estou fazendo aqui. E que eu sugiro que no Teeteto também isso é feito. Que, na verdade, isso que nós estamos vendo aqui, na linguagem do Platão, são sombras de uma caverna. Na linguagem da física moderna também. São sombras que o processo mental constrói a partir de um nada. Um nada quântico, mas é um nada. Então é essa experiência que o Olavo reclama que tentou e não conseguiu, e que por consequente ele acha que, enfim, não é possível, e que por consequência o Descartes também não pode ter conseguido. O máximo que ele fez foi pegar muitas experiências e concentrar todas numa descrição única. Não. No terceiro sonho, o Descartes dá a pista exata. Mas ele necessita esse nível que eu posso até, com uma certa forçação de barra, chamar um outro nível ontológico. Que entre o sonho e o mundo real aristotélico, existe uma intermediária em que o mundo real aristotélico vira realmente, ali não há mais dúvida, deixa de ser objetivo, mas o eu profundo, não. O eu profundo é tão eu quanto esse agora. Pois é isso que, segundo o Arcângelo, eu não devia entrar nesses assuntos, que isso fica meio místico, etc. É claro que na academia eu jamais poderia
entrar com uma conversa dessa. Mas o Olavo não é um acadêmico, é um homem que já vivenciou outros tipos de tendências, né? Você vê a aproximação deles com os sufis, etc. E se ele certamente não teve essa experiência que eu estou dizendo. Se ele tivesse, ele poderia até fazer que nem o Descartes e ser um filósofo mais que ele, não fazer o que eu estou fazendo aqui. Isso aqui precisa de não ter nada a perder para fazer. Bom, tocou a campanha aí, tá bom, acho que o que eu queria falar eu já falei. Um abraço.